Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Eu estou bem, estou em casa me cuidando. Espero que vocês também estejam em casa se cuidando, tomando todas as precauções que precisa para a gente estar retornando cada vez mais rápido para a escola, né? Espero estar junto com vocês aí na nossa quadra, na nossa sala aí, se divertindo e aprendendo nas nossas aulas de educação física. Pessoal, não esqueçam, a hora que entrarem no Classroom, assinalar a chamada lá, tá? Isso é muito importante para contar a presença de vocês. Então, a hora que entrar lá, já entra no linkzinho, dá OK na chamada lá para a gente contabilizar a presença de vocês, ok? Vamos começar hoje, então? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente fez na aula passada lá? O que a gente viu, né, e aprendeu na aula passada? A gente viu a história dos jogos de tabuleiro, né? Falamos bastante sobre os jogos. Nossa, passamos por vários jogos, né? Indígenas, africanos, os jogos lá da pré-história. A gente até comentou sobre os jogos que evoluíram até hoje. Alguns não mudaram regras, outros mudaram. Então, foi bem interessante, bastante conteúdo. Então, assim, espero que, se vocês não conseguiram acompanhar, vocês voltassem, né? Pedir para vocês voltassem na aula lá no YouTube ou no Aula Paraná, em algum lugar lá para vocês poderem retomar o conteúdo, porque foi bastante coisa, assim, para não ficar dúvida para vocês, né? A gente viu como eles evoluíram, né? A história, quando surgiu e como foi evoluindo, os tabuleiros, as formas das peças. A gente viu onde e quando foram os primeiros registros dos jogos tabuleiros. Lembra que a gente falou lá que tinha até nas escavações, né, algumas relatos de jogos de tabuleiro, peças, né, desenhos que eles faziam nas pedras, no chão. Então a gente deu bastante atenção sobre essas coisinhas também. E vimos as particularidades de alguns jogos de tabuleiro. Então a gente falou lá sobre a dama, principalmente, né, que é um tema que não tem algo definido, né? A gente falou sobre alguns jogos que era guerra de reinos, guerra de tribos. Então a gente falou bastante sobre a particularidade de jogos, né? Vimos lá o jogo de xadrez, né? Vimos o jogo de trilha, vimos o jogo de dama, nossa, o mancala, vimos então assim os jogos, essas particularidades que foi legal que a gente viu assim que muitos dos jogos eram baseados nas guerras da época, né? Então eles faziam lá uma guerra, eles já usavam jogos de tabuleiro para posicionar um exército, para surpreender um exército, né? Colocando nas ruas, nos rios. Então bastante e muitos dos jogos que a gente viu tinha relação com as guerras da época, né? E isso vem evoluindo e não é diferente agora. Claro que mudou a tecnologia, mudou a forma de a gente ver os jogos, mas ainda a essência continua lá de antigamente. Isso foi muito bacana. E hoje vamos falar sobre jogos de tabuleiro na cultura indígena e africana. Então, em especial, o jogo da onça, o mancala e o xicima. Vamos ver esses 3 jogos, vamos aprender como que joga, vamos ver o tabuleiro, vamos ver um pouquinho de como as regras deles para a gente estar se adaptando e se familiarizando com esses joguinhos aí. O primeiro lá. Pesquisa revela que os primeiros habitantes do Brasil se divertiam com jogos de estratégia, sorte, raciocínio e habilidades. Então, os primeiros habitantes, né? A gente já viu lá os primeiros habitantes do mundo. Eles já participavam de jogos, então os primeiros habitantes brasileiros não é diferente. Então eles, quando chegaram aqui na descoberta do Brasil, eles já tinham essas habilidades de jogos de tabuleiro, já tinham essa curiosidade de fazer jogos de tabuleiros e já era um lazer ou já era uma disputa para eles, né? Então eles, desde a descoberta do Brasil, já existiam os jogos estabelecidos na cultura do povo, da vila, né? Ou da cidade que eles moravam ali, da região, já existiam os jogos. Cada jogo em sua região, mas os jogos eram bem predominantes na vida dos habitantes que ali estavam, né? Então, os tabuleiros, tabuleiro antigo, né? Coisa bem rústica, à mão, na pedra, isso era lá no início, né? Hoje tudo evoluiu, mas no início era assim. E não tinha como ser diferente, né? A pessoa não tem a tecnologia de hoje. Vou lá comprar um tabuleiro, vou comprar um material para fazer. Não tinha, então era no chão, era nas tintas que eles tinham na época, na pedra, com pedras, então era dessa forma que era feito. A pesquisa descobriu que os indígenas conhecem jogos de raciocínio
de sorte, de habilidade e fazem seus brinquedos com materiais que encontram na natureza, como sementes, fibras de árvore, folhas e frutos. Muitas brincadeiras podem acontecer com um simples graveto e muita imaginação. Então pensa lá, como a gente falou aqui, na época não tinha essa possibilidade de você ir em algum lugar comprar, ou você pedir para alguém, um marceneiro ou um artista fazer um tabuleiro. Não tinha essa oportunidade. Então eles tinham que fazer com que era típico para eles. O que era típico para eles? Folhas, né, pedaços de galho, gravetos, árvore. Então esses materiais que se transformavam no tabuleiro para eles, né? Então, uma pedra com uma tinta e pedrinhas ali virava o tabuleiro e as peças para serem jogadas. Então, eles tinham essa habilidade, eles já tinham essa consciência de fazer diferenciação de cor, de um contra o outro, mas era tudo rústico, né? Era tudo feito com as próprias mãos e no momento ali. Então, pegava isso, pegava aquilo e fazia um jogo. Então, eles tinham essa habilidade. E foi feita uma pesquisa, então, assim, não é algo assim que eu acho ou o vizinho acha. Tem pesquisas que falam sobre isso, né? Tem estudos que falam sobre isso, relatos em pesquisas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muitas coisas aí falando sobre isso. Então, é algo assim bem interessante, bem divertido de você procurar e você ver como que era rústico no tempo, mas ao mesmo tempo você vê que a habilidade e a criatividade deles era tão grande como a nossa de hoje em dia, né? Vamos começar com uma atividade para vocês entenderem um pouco mais sobre esses jogos. Pense e relate em seu caderno. Se em nossos dias atuais podemos criar um jogo ou brincadeira com gravetos, folhas, pedras e outros materiais encontrados na natureza. Então pensa assim, será que hoje, se eu for num parque, eu consigo fazer um jogo? Ou será que se eu for num sítio, né, ou numa fazenda, será que nesse lugar eu consigo, mesmo sem ter uma tecnologia, mesmo sem ter levado algo comprado, com o que eu achar na natureza, eu consigo fazer um jogo de tabuleiro? Ou no chão, ou numa pedra, ou numa mesa, fazer as peças, inventar, criar? Será que eu consigo hoje no meu dia, hoje no dia que nós estamos, será que a gente consegue? Então pensa um pouquinho e a gente já volta a conversar sobre esse assunto aí.
Pessoal, então o que vocês pensaram ou pesquisaram ou perguntaram para alguém de casa com vocês aí? Então, assim, é simples, né? Hoje, o que eu consigo fazer com alguns materiais alternativos, né, de árvores, de galhos, da natureza em si? Então, eu vou mostrar uma figura agora que é algo assim, uma representação muito fácil do que a gente pode fazer em qualquer lugar. Então, se eu for numa praça, eu consigo reproduzir esse jogo. Eu preciso saber jogá-lo, claro, mas... Olha lá, esse, né, é o jogo da onça. Então veja o que está sendo usado nesse tabuleiro. A areia, que se você for numa praça ou você for numa área que tenha terra, você vai conseguir fazer. Usou um graveto para fazer toda a marcação do tabuleiro. E pedrinhas, né? Pedras, ó, uma pedra de cor diferente, que é o jogo, a base do jogo é assim, uma pedrinha diferente e as outras todas no mesmo tom de cor. Então... a gente não precisa, vou ter que usar ferramentas, vou ter que fazer coisas assim maravilhosas para poder reproduzir um jogo de tabuleiro. Então é muito simples, né, muito fácil. Eu vou ali, uso um pouquinho da criatividade, pergunto para o colega, pergunto para o outro e a gente reproduz aí vários tipos de jogos de tabuleiro, né? Inclusive, assim, a gente consegue fazer um pega-vareta com vários tipos de gravetos, né? Então, são jogos assim, que a gente pode inventar para o nosso dia a dia, brincar com o colega, brincar com os familiares. Então, é algo que depende só da gente para a gente reproduzir. Então, esse é o jogo da onça, muito fácil, apenas aprender as regras e conseguir jogar ele em qualquer lugar, né? Qualquer superfície, você risca na areia, risca na pedra e consegue jogar ele facilmente. O jogo da onça, ou adugo, né, em alguns lugares é conhecido por esse nome, adugo, onça na língua dos Bororó. É um jogo de origem indígena, brasileiro, jogado no chão, com um tabuleiro traçado na areia e usando-se pedras como peças. Então, a origem dele é no chão, né? Os índios jogavam no chão, traçavam no chão e jogavam em qualquer lugar com as pedras ali, né? Fazendo as pedrinhas como peças. Mas isso não significa que se nós não tivermos uma areia ou uma terra, a gente não pode jogar. Então, a gente pode fazer no caderno, a gente pode fazer numa folha, a gente pode fazer numa mesa, a gente pode fazer no chão, a gente pode fazer em sala de aula, no quadro. Então, a gente consegue ter várias alternativas. Claro que se for num quadro na sala, por exemplo, a gente precisa elaborar um tipo de peça que ela não caia do tabuleiro, né? Mas a gente consegue ter ideia para vários tipos de tabuleiro que a gente vai fazer o jogo da onça. Então, o mais comum e o mais fácil é o riscado na areia, né? Mas não significa que seja o único, né? E nem pode ser, né? O jogo a gente pode fazer de várias e muitas formas como a gente quiser, né? Aqui tem uma representação do jogo, ó. Foi usada uma folha sulfite, né? Riscou, pegou a base lá do tabuleiro, ele riscou, fez as pecinhas ou de EVA, ou de cartolina, de TNT, coisas que a gente tem em casa, e reproduz o jogo. Então, ele é um jogo bem
estratégico, bem assim, dinâmico e bem barato, né? O custo dele é bem fácil de fazer uma produção do tabuleiro e para a gente estar jogando. O interessante, assim, na outra aula eu falei que a gente ia dar bastante ênfase nos jogos intelectuais. Então, assim, não é só o jogo intelectual que a gente vai entrar, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que todo jogo, principalmente de estratégia, a gente vai ter que usar o intelecto. Então, um jogo da onça. Não tem como jogar um jogo assim sem pensar, sem ter um raciocínio, sem pensar numa jogada, num ataque, numa defesa. Então, os jogos intelectuais, nessa parte intelectual, vai estar bem vivo nos jogos de tabuleiro. Praticamente em todos, né? Todos aí, 100% a gente vai precisar desse... Por isso que eu grifei na última aula, grifei intelectuais para a gente dar essa ênfase. Então, aqui o joguinho a reprodução aqui do jogo da onça. Muito bacana esse jogo. E vamos aprender um pouquinho sobre ele. Ó. O jogo da onça é um jogo de estratégia, né? Pois são 14 cachorros contra uma onça. Então, a gente vê a reprodução lá. Ó. Lá tem uns desenhos lá para vocês entenderem melhor. Uma onça lá no meio e 14 cachorros e cachorrinhos lá. Para brincar é preciso ter 2 jogadores. Então, sozinho eu não consigo. Eu preciso contra um adversário. Um joga pela onça, que precisa capturar 5 cachorros para vencer. Então, a oncinha lá, ele tem que pular. É como se fosse uma dama. Você tem que pular a pecinha para capturar, né? Você vai pular sobre ela e captura. Então, a onça, 5 cachorrinhos, você vence o jogo. O outro defende os 14 cachorros, que precisam acuar o animal sem dar chance para que ele se movimente. O ganhador é quem atinge primeiro o seu objetivo. Então, assim, explicando, captura 5 cachorros e a onça que ia capturar os 5 cachorros, ela tem que dar um jeito de se movimentar, não pode ficar acuada e os cachorrinhos vão indo para cima dela. Então, quando o cachorro consegue ali acuar ela num canto que ela não consiga pular por cima de outra peça, então significa que os cachorros venceram ali. Então o complicado é porque sempre quando você pula uma casinha ou você caminha ali ou você anda, dependendo como você estiver jogando, vai sobrar um espaço. É nisso que a onça se aproveita para pular sobre o cachorro e capturar ele. Então tem que tomar cuidado assim, porque é uma estratégia, né? Você tem que o intelectual, falamos bastante disso, né? O intelectual vai estar muito presente no jogo. Eu tenho que pensar na jogada de agora, mas eu tenho que prever um contragolpe lá do meu adversário para não perder a jogada ou não perder o jogo. Então é bem bacana, é bem assim dinâmico o jogo, né? Bem estratégico, né? Aqui tem uma representação, mas antes de a gente fazer essa atividade, eu vou voltar aqui para vocês só para mim passar uma dica para vocês. Quando vocês forem jogar, ou quem já for jogar, se você consegue acuar a onça nessa pirâmide de baixo aqui, ó, ele fica mais fácil você trancar ela ali. Então, você tem que ir fazendo uma estratégia com que a onça vá lá para baixo, porque ali tem menos casas e ela fica mais presa naquele espaço. Se você deixar ela no quadrado maior, ela tem mais espaço para movimentar. Então, se ela tem mais espaço para movimentar, você tem que andar mais para capturar ela. Então, quanto mais você anda para capturar, mais espaço você deixa para ela pular por cima de você. Então, tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha, né? Senão a onça fica andando só ali naquele pedaço quadrado maior ali, fica andando 2, 3 casas ali, enquanto isso ela vai capturando e capturou os 5 cachorros ali e ganhou. Então, o ideal é jogar ela ali naquela pirâmide e fazer com que ela fique presa ali e não consiga sair mais. Então, esse é o ponto principal do jogo. Vamos para a atividade 2. Eu quero que no caderno você copie o passo a passo para vocês construírem o tabuleiro e as peças para depois você praticar em casa. Então, começa aqui no 1, faz o quadrado, depois do quadrado faz os 4 quadradinhos, depois faz mais os riscos ali, você vai fazendo mais casinhas, vai fechando os quadradinhos, né? E assim por diante, ó. Depois faz as pecinhas com o que você tiver aí. Se você não tiver uma cartolina colorida, um TNT, um EVA, você pode usar aí, nossa, inúmeras coisas. Você pode usar uma própria folha sulfite e pintar as pecinhas de uma cor e uma só de uma cor diferente e está feito o jogo. Então não precisa você comprar nada, não precisa você elaborar nada. Uma folha de caderno ou 2 folhas de caderno você faz, uma para o tabuleiro e uma para as pecinhas. E no final ele precisa ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Então a gente vai dar um tempinho maior para vocês. Faça o desenho.
capriche, porque você não vai usar só agora. Eu tenho certeza que você vai usar muito esse jogo aí, porque você vai se interessar por ele, vai poder jogar com alguém em casa. Então, faça bem caprichadinho, bonitinho, para que você aproveite e se divirta com ele. Dá um tempinho para vocês e a gente já volta para dar continuidade na aula aí.
Pessoal, conseguiram reproduzir o tabuleiro? Então, assim, espero que vocês tenham feito algo caprichado, né? Algo bonitinho. Ah, não deu tempo de eu fazer as peças, então, olha, assim que acabar a aula, o dia de hoje, né, com todas as aulas que vocês vão acompanhar, logo depois termina de fazer, ou melhora alguma coisinha que vocês fizeram, se vocês quiserem deixar mais firme o tabuleiro, o importante é assim que vocês usem ele após a aula, né? Amanhã, depois, final de semana, então é importante que vocês tenham uma atividade nele, né? Não fique fazendo e para deixar ele no canto largado. Então é importante que vocês usem ele para o resto do ano, para o resto da vida de vocês. É bem legal o joguinho, né? Mais para frente vocês compram um melhor ou fazem um melhor, então é importante vocês fazerem ele para aprenderem. Aqui mais uma reprodução dele lá no chão, né? No chão, riscado, com pedrinhas, ó, você vê lá o desenho, tem as pedrinhas menores e a pedra maior que é a onça. Então, um está assistindo e dois está jogando, né? Então, qualquer lugar a gente consegue jogar. Vamos para o Mancala. O Mancala, ele é considerado o pai dos jogos, né? A gente vai entender por quê. Esse é um tabuleiro de Mancala, do Mancala, né? Só de a gente olhar assim, a gente já vê como é fácil a produção desse tabuleiro. Tanto no chão, como pintura, né, quanto na areia, com buraquinhos que você pode fazer, caixa de ovo você pode inventar. Então, só de a gente olhar assim, a gente já vê inúmeras possibilidades de a gente fazer um tabuleiro desse. É muito simples e fácil também, né? O Mancala é um jogo de estratégia relacionado a semeadura e colheita, né? Então, na época, né, você vê como o Mancala a gente viu na aula passada que é um dos mais antigos que existe na história, né? Então ele já era relacionado a semeadura e colheita, diferente dos jogos de guerra, de estratégia, de batalhas, né? Esse já é semeadura e colheita. Sua provável origem encontra-se no continente africano, mais precisamente no Egito. O objetivo do jogo é acumular mais sementes que o oponente no seu depósito, que é chamado de Kalaha. Então, a gente vê a reprodução lá, são 12 buraquinhos e cada um tem o seu depósito que se chama Kalaha. Então você vê como que é um jogo antigo e naquela época eles já tinham esse conceito da colheita, né, da semeadura, vamos plantar, vamos colher. Então, para tudo que eles faziam, praticamente tinha um jogo por trás, né? Um jogo, como não tinha computador, não tinha esses registros, eles faziam um jogo para às vezes ensinar ou às vezes para eles mesmos terem uma sequência de colheita, de plantação, de semeadura. Então, é muito interessante essa parte da história dos jogos, assim. E a gente vê até no desenho lá que tem algo a ver com o Egito antigo, lá, né? As pulseiras, né? As figuras das mãos ali na figura nos leva a crer que é mesmo no Egito lá a sua origem. Como jogar, né? Então, ó, como eu falei para vocês lá, só da gente olhar a facilidade de a gente desenvolver um tabuleiro desse. É muito simples, né? Então, a gente coloca 4 sementes em cada uma das 6 covinhas. Então, a gente coloca 4 em cada uma das 6 covinhas. A cavidade à direita do jogador é o meu depósito. Então, eu olhando de frente o tabuleiro, na minha direita é o meu depósito, né, que é o Kalaha que vai ser da minha posse. E do lado esquerdo vai ser do jogador adversário. Esvazie uma de suas covas e distribua essas sementes, uma por uma, nas covas subsequentes no sentido anti-horário, inclusive em sua Kalaha, mas nunca na Kalaha de seu oponente. Então, anti-horário eu vou colocando uma a uma, eu não coloco no depósito do meu oponente, só coloco no meu depósito. Então, eu vou colocando uma a uma, ele também uma a uma, até fazer todo o ciclo ali. Pode ver que as flechinhas, ó, eles já estão no sentido anti-horário para a gente não se perder, tá? Isso é uma regra do jogo, a gente não pode mudar ou fazer diferente, tem que ser no sentido anti-horário. Se a distribuição acabar em sua Kalaha, você joga de novo. Então, na hora que acabar as pecinhas, se acabou lá, eu continuo jogando, né? Se a distribuição acabar em uma de suas covas que estava vazia, as sementes dessa cova e da cova oposta vão para a sua Kalaha. Então, da Kalaha que eu parei, mais a outra, vão tudo para o meu depósito lá. E eu vou acumulando as pecinhas. Quando todas as covas de um jogador ficam vazias, o jogo acaba. E as sementes restantes nas covas do oponente vão para a Kalaha do jogador que esvaziou suas covas. Então, assim, ele parece um jogo complicado, mas a hora que você tem as sementes na mão, que você começa a distribuir, você vai entender que ela vai, quando acabar as suas sementes, ou ela acabou numa cova
do seu adversário ou acabou no seu depósito. Então, assim que você começa a entender. Então, acabou lá, você viu que acabou na sua cova ou acabou no seu depósito, você ganha as pecinhas do outro. E a hora que você começa a capturar ou começa a puxar as tuas pecinhas para o seu depósito, você começa a entender que vai sobrar espaços. Então, igual essa representação. Ó. Acabou aqui, ó, você vê que ficou espaço sem encher. Então, você mudou a pecinha, entrou na tua. Você captura todas as pecinhas, ou ganha, ou acumula. E assim por diante, até você fechar todas as pecinhas, os buracos ali do seu oponente. Então, é um jogo de estratégia, né? Um jogo que trabalha muito intelectual e ele é menos conhecido hoje em dia na escola ou no nosso dia a dia. Mas ele é importante aprender e entender ele porque ele é o pai dos jogos. Então, ele começou nele vários outros jogos. Então, a gente precisa entender, precisa conhecer um pouquinho da sua cultura, né? Para a gente poder entender outros jogos que vêm na sequência dele. Ele é um joguinho mais chato, mais difícil de entender e aprender, mas para quem sabe, para quem entende, né, a essência dele, é muito bacana de jogar. É muito divertido e é muito assim, você usa muito atenção, é muito criatividade, é muita pensamento ali, é bem bacana e gostoso de jogar. Aqui a confecção do tabuleiro, como eu falei, só da gente olhar lá já era fácil, né? Então a caixinha do ovo, aqui foi feita numa superfície reta com pedrinhas. Então eles usaram as cores diferentes, em TNT, no chão ou numa folha diferente. Aqui a outra caixinha de ovo, ó, mais uma lá, eles fizeram até o depósito aqui nessa caixinha, nas caixas de ovo, pintaram sementinhas, né? Então isso aqui significa que ele é bem rústico, né? Foi feito assim, conforme era antigamente. Lógico, não tinha caixa de ovo, mas eles usavam algo parecido, né? De argila, na madeira, eles talhavam e faziam jogos assim, com sementes mesmo, né? Como ele era semeadura e colheita, então eles usavam as sementes para fazer a partida do jogo ali. Então, né, depois se vocês quiserem voltar para ver como que faz os tabuleiros, dá para voltar lá nas aulas gravadas e assistir. Nossa terceira e última atividade. Ó. Com base no que estudamos sobre o Mancala, faça um resumo do que você lembra em seu caderno e comente sobre a prática, a história e o tabuleiro. Use suas palavras e tente lembrar dos detalhes. Faça pelo menos 7 linhas. No teu caderno, você anotou algumas coisas da aula passada. Então, na aula passada, a gente falou sobre o Mancala, né? Falamos mais específico sobre a história, sobre a essência do jogo, e hoje a gente está falando mais sobre a prática. Então, o que é legal para você fazer essa atividade? É você pegar um pouquinho do que a gente fez na aula passada, mais um pouquinho de hoje, e montar, né, um relato sobre o jogo. Então, aproveita lá, faça, ele foi inventado no tal ano, no tal lugar, era jogado por tais pessoas, isso, e é jogado dessa forma, a gente pode jogar, pode inventar, pode fazer o tabuleiro assim. Então, isso é uma dica para você responder essa atividade. Deixa no seu caderno, anotadinho, né? Eu já falei várias vezes, e quando a gente retornar, a gente vai ver todas as atividades aí, como ficou, né? O que vocês fizeram, o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Então, é importante deixar no caderno para a gente dar um visto, corrigir e aprender juntos no nosso retorno. Vou dar um tempinho para vocês, a gente já volta para falar sobre ela aí.
Conseguiram, pessoal, relembrar ou rever o que você já tem aí nas anotações para responder essa atividade? Acho que sim, né? Ficou bem simples e bem fácil de vocês responderem, né? E para a gente terminar, o último jogo é o Shizima, né? Ele é um joguinho assim com um nome um pouco mais difícil, mas se você for pensar, ele é o mais fácil de se jogar. Ó, na língua Chiriqui, a palavra Shizima quer dizer extensão de água. As peças são chamadas de imbalavali, ou pulgas da água. As pulgas da água movimentam-se tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com o olhar. Então, é como eles jogam lá, é rapidinho esse jogo, né, velocidade, assim, que para quem tem a prática e é experiente no jogo, para quem olha de fora fica até difícil de você olhar. Então, por isso que eles relacionavam isso com essa pulga da água da época, né? Teve origem e é praticado no Quênia, um país do leste africano. O objetivo do jogo é conseguir alinhar 3 peças antes que seu adversário. Então, ele relembra muito a trilha, né? A trilha que a gente joga hoje em dia na escola aí. Então, você alinhou as peças, ganha uma. Então, você não pode deixar ele fazer a linha lá. Ele fez a linha, você perde uma peça, né? Ou ele faz um ponto. Então, vai por pontos. Vamos fazer o jogo, quem fizer 10 pontos primeiro ganha. Então, ele é um jogo bem dinâmico, você vai fazendo ali e vai marcando a pontuação. Então, ele relembra muito, ele é um pouquinho diferente, o tabuleiro da trilha lá, mas ele relembra muito a trilha, né? Muito provavelmente ele foi uma extensão da trilha, ou a trilha foi uma extensão dele, né? Então, a gente precisa estudar a história para ver qual foi a extensão de um ou do outro, mas um e o outro é muito relacionado, então provavelmente os dois sejam parentes, vamos dizer assim, né? Bem próximos dos jogos de tabuleiro, né? E para finalizar, por que é importante entendermos esses tipos de jogos? Então, assim, a gente já falou, né, em outras aulas, em outros conteúdos lá, que a gente precisa entender e aprender antes de julgar ou antes de dar qualquer opinião. Aquele jogo é muito chato, aquele jogo não tem sentido nenhum. Então, por isso que a gente precisa entender, a gente precisa conhecer o jogo para depois a gente falar que alguma coisa não é legal ou alguma coisa é legal. Então, como que a gente vai julgar um jogo que a gente nunca ouviu falar ou a gente nunca viu alguém jogando? Então, é importante a gente entender, é importante a gente aprender, porque uma hora ou outra a gente pode estar deparado com aquela prática nas aulas de educação física. Então, se você já passou por aquela prática, já ouviu, já conheceu aquele jogo, vai ficar muito mais fácil para você dar continuidade nos seus estudos, né? Então, todo conteúdo, todo aprendizado é válido, principalmente dos jogos de tabuleiro. Então, não vou jogar todos. É claro que você não vai aprender todos os jogos, né, 100%, mas a ideia, a essência do jogo você precisa entender para que quando você precise ou quando alguém te apresente novamente, você já pensa, nossa, eu já vi esse jogo, nossa, eu já vi como que é jogado, eu já vi uma partida desse jogo. Vai ficar muito mais fácil para você dar continuidade aí no teu ano letivo e nos seus estudos. Aprendemos hoje sobre o jogo da onça, né, o Mancala e o Tsushima. Então, o jogo da onça, principalmente, façam tabuleiro. Vocês vão gostar muito de jogar, pratiquem, tentem jogar com os amigos, com os familiares de casa, com parentes. Então, tentem fazer essa prática porque vocês vão gostar muito desse jogo. Ele é muito legal, é muito divertido. E daí vocês podem trocar. Um dia você é a onça, outro dia vocês são os cachorros. Então, você vai trocando de personagem ali conforme vocês vão jogando com os amigos aí, com os colegas, né? Espero que tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aprendido e que a gente possa dar continuidade nas próximas aulas com a essência dos jogos de tabuleiro. Então, nós vamos entrar num outro conteúdo agora dos jogos de tabuleiro, mas a essência, né, o aprendizado a gente vai usar para essas próximas aulas que a gente vai aprender aí. Ok? Aqui nossas referências. E até a próxima, na nossa próxima aula aí, pessoal. Obrigado e até mais.